Paz do Senhor Jesus, amados. Quero eu aqui trazer algo da parte de Deus para o teu coração neste dia, que está em Daniel, capítulo 5, que fala o seguinte: o rei Belsazar deu uma grande festa a 1000 dos seus senhores. Eles beberam vinho e louvavam aos deuses de ouro e de prata, de ferro e de madeira e de pedra. Meus amados, aqui está uma festa aonde de tudo tinha, porque nesta festa o rei Belsazar estava bebendo vinho com muitas mulheres, suas mulheres e concubinas e os seus reinos governantes. E já dá para ver que essa festa era profana e não glorificava a Deus. Mas ele mandou pegar os utensílios, os vasos de ouro da casa do Senhor, ao qual estes vasos, utensílios de ouro, o seu pai, o Nabucodonosor, tinha pegado, tinha retirado do templo de Jerusalém, da casa de Deus. E Belsazar começou a beber vinho nas taças do Senhor, ou seja, ele estava misturando o santo com o profano. Por quê? Porque as taças do Senhor, da casa do Senhor, era consagrada ao Deus Altíssimo. E a festa ao qual ele estava dando era profana, porque tinha muitas mulheres, bebidas e adoração a outros deuses. Deuses de ouro, de prata, de ferro, de madeira. Essa era uma profanação imunda, ao qual entristeceu ao coração de Deus. Foi nessa hora então que Deus manifestou o seu poder, escrevendo na parede um juízo contra o rei Belsazar. E o rei Belsazar, ele ficou muito nervoso, que ele mudou o seu semblante quando ele viu aquele dedo escrevendo, aquela mão com os dedos de homem escrevendo na parede. Ele ficou com tanto medo que mudou o seu semblante e começou os seus joelhos bater um no outro. Aí ele manda chamar todos os astrólogos, os adivinhos, os feiticeiros, todos, para interpretar aquela escrita. Mas só que nenhum deles puderam interpretar, porque aquela escrita tinha sido escrito pelo dedo de Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus. Mas Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele prepara pessoas para estar no lugar certo, no momento certo, para ser instrumento dele. E Deus tinha separado Daniel para interpretar aquela escrita. E o rei mandou chamar Daniel, e Daniel foi. E ele disse que se Daniel interpretasse aquela escrita, vestiria ele de púrpura e de corrente de ouro, e ele seria o terceiro no reinado. Mas Daniel virou para ele e disse: fica com os teus presentes e dá para outro, mas eu vou ler esta escrita e te darei a interpretação. Ou seja, meu amado, aqui está uma declaração de amor pela obra, pela a missão que Daniel tinha, que era servir o Deus vivo, porque tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Daniel, ele não se deixou se contaminar com as práticas que não glorificava a Deus. Então, ele interpretou aquela escrita. Mas antes dele interpretar, ele fez questão de testemunhar o poder de Deus para o rei Belsazar. Ele disse: Belsazar, o rei Nabucodonosor teve todo o reinado, toda a glória, toda a honra. A quem ele podia matar, ele matava. Quem ele quisesse deixar vivo, ele deixava vivo. Mas, por causa que ele não glorificou o Deus vivo, o reinado dele foi tirado. Deus tirou ele do meio dos homens e colocou ele no meio do mato para comer capim, juntos com os animais, e deu um coração de animal para ele.
Daniel queria dizer para Belsazar: você deveria ter exemplo, ter levado como exemplo o que aconteceu com seu pai, que na verdade Nabucodonosor era avô, mas naquela época eram ancestrais, chamava pai. E você não teve esse exemplo para glorificar a Deus. Por isso o Senhor Deus escreveu essa escrita na parede e decretou juízo na tua vida, no teu reinado, o fim de tudo. Foi aonde Daniel começou a interpretar que estava o seguinte escrito na parede. Menem, Menem, Tekel, Parsim, que significa Menem. Deus contou os dias do seu reinado e determinou o fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Vês, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E assim como aconteceu naquela noite, o rei Belsazar foi morto e o reinado dele acabou ali. O decreto de Deus foi o fim. E Deus também, nesses últimos dias de juízo, Deus vai decretar, já decretou fim a nações, a reino desta terra, ao qual todos aqueles que ele pesou na sua balança de juízo e achou em falta, Deus vai destruir. Mas, irmã, como assim? Deus é amor, é misericordioso? Meu amado. Mas nós temos que entender uma coisa: Deus bate muito na nossa porta. Ele deixa muitos recados antes de decretar fim, antes de decretar juízo. Assim como aconteceu com Belsazar, que ele deveria ter o exemplo do vô dele, ele deveria também, nós também deveríamos ter como exemplo tudo o que aconteceu há um ano atrás. Em 2020, veio o primeiro caso do Covid, a peste, ao qual o Senhor permitiu, e de lá para cá é uma atrás da outra. E essas coisas estão acontecendo, e ao invés do povo voltar para Deus e reconhecer que Deus é Deus de poder, de glória, e que Ele dá o reinado a quem Ele quer, e também Ele define o fim na hora que Ele quiser, as pessoas fizeram foi se desbanjar nos pecados deste mundo. Muitos reinos e autoridade aproveitaram das suas canetas, das suas autoridades, para decretar leis que vêm contra os princípios de Deus. E Deus pesou esses reinos, presidentes, autoridades, tanto em todo tipo de liderança. O Senhor pesou do pequeno ao grande, sem nenhuma exceção. E o Senhor achou em falta e decretou juízo. Por quê? Porque não reconheceram o poderio de Deus. Se desbanjaram em todo tipo de pecado, usando das suas autoridades para tirar o direito dos pobres, dos pequenos, usando das suas autoridades para fazer leis que vêm contra a Bíblia, contra a palavra do Senhor. Casamentos inapropriados de sexo do mesmo sexo. Casamento de homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher. Fizeram até igrejas, fundaram igrejas, instituição, profanando o templo de Deus. O nosso coração é templo de Deus. Quando nós aceitamos isso dentro de nós, nós profanamos com as coisas imundas. E o Senhor pesou. E o Senhor pesou e achou em falta na sua balança. E o Senhor também, Senhor Deus, pesou os altares. Os altares da igreja, o Senhor Deus pesou. O Senhor achou líderes em falta na sua balança.
O Senhor achou cantores que se diz que louvam a Ele. O Senhor achou em falta. Não foi à toa que muitos vêm caindo e sendo desmascarado perante todos. Cumprimento da palavra do Senhor. E o juízo de Deus já vem. Ele já decretou juízo para todos aqueles que foram achados em falta. Aí você pode dizer, mas irmã, a balança do juízo do Senhor, todos, se pesar nela, todos nós estamos em falta. Sim, todos nós estamos em faltas. Mas tem aqueles que estão em falta com o Senhor, mas está buscando a sua santificação, a mudar, ao qual o Senhor está tratando com a sua misericórdia. Mas vai chegar um certo tempo, já está chegando o fim, o juízo ao qual não vai ter mais misericórdia. É juízo. No juízo de Deus não tem misericórdia. Por quê? Porque foi a humanidade que fechou as portas para o Deus Altíssimo. Não deu ouvido aos sinais do Senhor. Então Deus vai chegar a um certo ponto que não tem mais misericórdias. É juízo de Deus. E veremos, meus amados, veremos o que Deus vai fazer. E prestes vem, prepara-te, vigie, consagra-te, busque a presença do Senhor, a face de Deus, enquanto ainda é tempo. Aqueles que o Senhor está tratando com misericórdia, desça, se rende aos pés do Senhor, porque esse o Senhor ainda tem negócio. Esse o Senhor ainda está tratando com a sua misericórdia. Mas aqueles que foram pesados, que realmente endureceram o coração, não quiseram ouvir a voz do Senhor, esse é juízo final, e já está aí. É assim a palavra do Senhor, ela sempre se cumpre. Não adianta nós dizer que foi no passado. A palavra do Senhor tem continuidade. É seguindo, indo para frente com os mesmos acontecimentos do passado, tem com as mesmas gerações futuras que vem vindo, e o Senhor vai cumprindo a sua palavra. E assim é que o Senhor quer deixar para mim e para você. O juízo já vem. Ainda tem aqueles que estão me buscando, se santificando. Mas para aqueles que não quis, fecharam a porta do seu coração para a minha voz, para a minha palavra, para a minha correção, esses é juízo. Todos foram pesados e o meu juízo já vem. Isso é a palavra do Senhor Jesus.